Salve, salve, tudo bem? Professor Vini na área para nossa videoaula de hoje sobre a independência dos Estados Unidos da América. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre como que essa nação, até então a mais rica e poderosa do mundo, como que ela surgiu, como que ela se tornou tão poderosa, sendo que ela também foi uma colônia, assim como nós, também está na América, assim como nós, também foi uma colônia de exploração, assim como nós. Se for de povoamento uma parte também. Como que eles se tornaram essa nação superpoderosa? De onde é que veio essa força para lutar por sua independência contra, veja bem, não era Portugal, era a maior potência naval e econômica da época, a poderosa Inglaterra. Então a nossa videoaula de hoje é sobre a independência dos Estados Unidos da América, beleza? Eu separei aqui para a gente adiantar, não perder tanto tempo, já alguns tópicos para a gente entender, então, como que ocorreu a independência dos Estados Unidos da América, Vale lembrar que essa Declaração da Independência dos Estados Unidos ela é do ano de 1776. E aqui já vem a nossa primeira reflexão acerca do tema. Olha só, 1700 é o período chamado de o século das... Fala pra mim. Não escutei? Século das Luzes. Muito bem. Tá estudando. Coisa boa. O século do Iluminismo. Muito bem. E o que isso representava, Lembrem-se que o iluminismo é um movimento de ideias, é um movimento filosófico. Vamos lá, movimento de ideias, um movimento filosófico que fazia o quê? Que questionava, vamos colocar aqui, que criticava o quê? O antigo regime. Vamos ficar só com essa palavra e dessa aqui a gente vai tirar as outras definições. O antigo regime é o sistema político, econômico, social vigente durante a Idade Moderna. É o período das grandes navegações, é a chegada do homem à América, do europeu, Do homem europeu à América, e é também o estabelecimento de um regime político pautado na figura do rei, O sistema monárquico, um sistema aristocrático. Então aqui nas críticas do iluminismo, duas coisas nos interessam. A crítica ao absolutismo, ao poder concentrado nas mãos do rei, e o mercantilismo. Mercantilismo, que é aquele sistema econômico pré-capitalista e que está relacionado com a nossa aula, está relacionado com a história da América. Por quê? Porque o mercantilismo é aquele sistema econômico pautado no pacto colonial, pautado na exploração das riquezas da América, para que essas riquezas sejam levadas para a Europa. Então, é fundamental que tu entenda esse contexto histórico que envolve a independência dos Estados Unidos dentro do século XVIII, o nosso século das luzes. E aí vem talvez o principal. Nesse movimento iluminista também vão surgir algumas ideias importantes, como a ideia de liberdade, a ideia de igualdade. Tu sabe que os franceses vão usar o liberté, igualité, fraternité.
Mas vamos ficar aqui com o liberté e o igualité apenas, porque eu quero ainda escrever mais uma palavra aqui. Eu quero escrever aqui a ideia da república, que volta com força. Por quê? Porque os Estados Unidos, no momento que eles vão proclamar a independência, qual vai ser o sistema político que eles vão adotar? Vão adotar o sistema político da república, onde esses princípios de liberdade e de igualdade vão estar mais presentes do que na monarquia absolutista. Mas vamos aprender, vamos falar um pouquinho mais sobre a história dos Estados Unidos, especialmente esse momento então da independência. Porque eu quero que tu entenda o seguinte: esses colonos que vão se revoltar contra a Inglaterra, o que eles fizeram? Eles eram, muitos deles, influenciados por essas ideias iluministas. Mas como que essas ideias iluministas foram parar nos Estados Unidos? Ou, vamos usar o termo mais correto, nas 13 colônias inglesas na América. Esse era o nome anterior dos Estados Unidos. Então veja, as ideias iluministas elas foram parar nos Estados Unidos porque muitos dos que vão ser os líderes da independência foram estudar na Europa. Sim, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Quincy Adams, esses nomes, eles chegam a ter contato com o iluminismo porque o iluminismo vem da Europa para os Estados Unidos na mala de muitos estudantes. Os filhos de grandes proprietários das 3 colônias, ricos, desenvolvidos, vão fazer o quê? Mandar o filho estudar na Europa. E ao estudar na Europa, qual é a corrente que domina, os meios acadêmicos lá da Universidade Europeia? O iluminismo. Essas críticas aqui estão presentes nos corredores, nas salas de aula, e isso vai voltar com esses estudantes para a América. Então aí tu vai imaginar a influência de Montesquieu, de Rousseau, dentro desse movimento. Mas qual é o start? Quando é que começa essa vontadinha de romper com a Inglaterra? Essa vontade de romper com a Inglaterra tem um começo. A chamada Guerra dos 7 Anos. Que guerra é essa, professor? É uma guerra para o domínio da região que hoje seria a região do Canadá. Perceba o que vai acontecer. Esta região, ela era uma região de dominação francesa, ela era colônia da França, mas os britânicos vão querer este pedaço para chamar de seu. Então começa uma disputa entre a Inglaterra e a França por uma parte do que hoje seria o Canadá. Muito bem. Quanto tempo durou a guerra? 7 anos. Um tanto óbvio, né? Mas aí vem a seguinte questão. Quem vai vencer esta guerra dos 7 anos? Quem vai vencer a guerra são os ingleses. Que legal. Então ficou melhor para os americanos ali, para o pessoal das 13 colônias, porque tem mais terra, a Inglaterra venceu a guerra, beleza. Em tese é isso, só que na prática não foi bem isso. Por quê? Porque a Inglaterra, apesar de ter vencido a guerra, ela acumulou muitas dívidas. Tá? Então a Inglaterra saiu vitoriosa, mas com muita dívida para pagar. Dívida por quê, professor? Por causa da guerra, né? Armamentos, equipamentos, munição, tudo isso sempre custa um monte de dinheiro. Então é aí que começa o problema. Por quê? Porque estas dívidas contraídas pela Inglaterra vão ser colocadas, vamos dizer assim, para serem pagas pelos colonos. Os colonos, o pessoal aqui da América, das 13 colônias, eles vão ter um aumento na sua carga de impostos.
ou então vão se criar monopólios de determinados produtos que vão prejudicar o comércio dos nossos colonos. E isso vai revoltá-los. Vai revoltá-los por quê? Porque eles vão servir para pagar esses impostos, mas veja bem, eles não serviam para ocupar cadeiras no parlamento da Inglaterra. Espera aí, professor, não entendi. Volta nessa parte. Volta aí o vídeo. Calma, não precisa voltar. O que vai acontecer? Olha só. Inglaterra tem um sistema, desde a Revolução Gloriosa, um sistema parlamentarista. Revolução Gloriosa, 1688. Ok? Eles têm um sistema que o rei é basicamente figurativo. E quem manda, quem governa o país é esse parlamento. Muito bem. O que é que vai acontecer? Para ser membro do parlamento, o inglês, o britânico, não poderia nascer na América. Ou seja, não poderia ser um cara das 13 colônias. Se fosse, não tinha direito a ser elegível. E aí que tá o pepino. Por quê? Porque o cara aqui das 13 colônias, ele vai dizer o seguinte: quer dizer que eu sou cidadão inglês, eu faço parte do Império Britânico para pagar impostos, mas, veja bem, eu não sirvo como cidadão para ter um representante lá no parlamento e defender os meus interesses. Inclusive interesses de não pagar esses impostos da Guerra dos 7 Anos. Então é aí que está o dilema. E aí os ingleses vão ser insensíveis a essa causa. Eles não vão estar preocupados com isso. Eles estão preocupados com uma coisa: pagar as dívidas da guerra. Então eles criam vários mecanismos para gerar uma maior arrecadação. Entre esses mecanismos, temos a lei do açúcar, que vai sobretaxar o açúcar produzido por esses colonos. A lei do chá, que vai estabelecer uma espécie de monopólio da Companhia das Índias Ocidentais e vai prejudicar o negócio dos produtores de chá nos Estados Unidos. E a lei do selo. O que é a lei do selo? Sabe selo? Selo de colocar na carta. Eu sei que tu já não manda mais carta, só manda e-mail, WhatsApp, sei lá o que, direct. Mas selo, para mandar uma correspondência precisa de um selo. Aquele selo é uma arrecadação de taxa, né? Para mandar a carta e de impostos. Pois o governo britânico, ele criou um selo, um sistema de selo, para que tudo o que fosse impresso deveria constar um selo. Veja, nós estamos falando das cartas, mas nós estamos falando de livros, de jornais, de revista e até mesmo de baralhos. Baralhos. O que vai acontecer? É impresso. Baralho impresso. Tudo isso vai revoltando aquele colono que paga seus impostos, que trabalha muito, que muitas vezes não tinha nada a ver com a Guerra dos 7 Anos e que agora, no seu modo de vida mais simples, ele é atingido. Então, eles começam a se revoltar. E aí tu vai somar isso com a ideia, né, da difusão do iluminismo nas 13 colônias. Liberdade, liberdade. Vocês são iguais. Iguais a quem? O americano é igual ao britânico da Inglaterra, o britânico da América é igual ao britânico da... Não, mas é só na teoria. Na prática, não é bem assim. Então sejamos livres. Liberdade. Um princípio fundamental da construção dessa nação americana. Muito bem. Então vejam, esses, mecanismos, a lei do selo, a lei do chá, a lei do açúcar, tem outras, vão criando um clima de animosidade entre os colonos e os britânicos. Até que a gente chega na cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? Tea Party.
a festa do chá. A festa do chá. 1773, Porto de Boston, nos Estados Unidos. Produtores de chá e colonos indignados com essa situação aqui insustentável. Estava cada vez o custo de vida mais difícil para manter as regalias do rei e dos britânicos lá do outro lado do Atlântico. Eles resolvem fazer um protesto. Qual é o protesto? Eles invadem o porto vestidos de índios. Isso deve ter sido, assim, no mínimo curioso, né? Uns brancos, assim, branquelão tipo eu, vestidos de índios, né? Para se disfarçar. Entram no porto e pegam um carregamento de chá real. Um chá que fazia parte da Companhia das Índias Ocidentais, que era da propriedade da Companhia das Índias Ocidentais. Monopólio do rei. O que eles fazem? Eles pegam o chá e jogam o carregamento de chá no mar. Isso é 5, 6 horas da manhã. E o que acontece com esse carregamento de chá? Os primeiros raios de sol batem na água e deixam aquela água, né, do Porto de Boston um tanto colorida. Uma imagem meio psicodélica. E o que é que vai acontecer? Eles vão, então, rir, sorrir. Ah, que legal! Jogamos o chá do rei no mar. E olha o efeito bonito. Ficou tudo colorido, tudo psicodélico. Nome desse evento? Tea Party. A festa do chá. Então, veja, festa do chá, só para nós deixar o registro aqui, é um grande protesto contra o monopólio do chá, certo? Aí, meus queridos, vem a reação britânica, vem a reação do rei. Qual é a reação britânica? É o decreto das chamadas leis intoleráveis. Quem chamou de leis intoleráveis foram os colonos. Que leis são essas? São leis que exigiam, por exemplo, a prisão de todos os indivíduos na festa do chá, no protesto. São leis que instituíam toque de recolher. Nós temos a lei do aquartelamento. Todo ex-soldado que participou da Guerra dos 7 Anos deveria receber na casa dos colonos água, comida e hospedagem pelo tempo que ele necessitasse. Isto, meus queridos, essas leis intoleráveis, então, vão provocar uma grande reação, né? Elas são a reação em relação à festa do chá. Mas elas provocam uma reação ainda maior por parte dos colonos. O que os colonos então começam a fazer? Eles começam a se articular politicamente. Eles então se reúnem no primeiro congresso da Filadélfia, onde eles vão elaborar um documento que vai conter a declaração dos direitos dos colonos. Qual é a ideia disso? É questionar as leis intoleráveis. É questionar essa situação aqui que para os colonos era insustentável. O rei deveria ceder. O rei deveria dar mais atenção a essa colônia. O rei deveria ser sensível a esse aumento de impostos. Mas o rei George não estava nem aí para os colonos. Endureceu ainda mais. E aí os colonos, então, organizaram o segundo Congresso da Filadélfia. Este Congresso da Filadélfia aqui, de 1776,
é que vai fazer então a famosa Declaração de Independência. Quando que eles vão fazer isso? No dia 4 de julho de 1776. Declaração de Independência, veja bem que agora já usa um outro termo. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, the United States of America, né? Veja que agora já não querem mais ser tratados como as 13 colônias. Agora eles já falam em serem estados independentes. E eles conseguem se unir, os 13 estados, contra essa imposição autoritária dos impostos e das leis intoleráveis. Só que isso vai ter uma reação, né? Qual é a reação? A reação é a reação ainda mais autoritária do rei britânico, do parlamento britânico. O que eles fazem? Eles enviam tropas, soldados, onde já se viu esses colonos aí rebeldezinhos. Não, e nós vamos mostrar o poder da Inglaterra, o poder da invencível armada. Muito bem. E aí vai começar uma guerra. A guerra da independência dos Estados Unidos. Mas eu só quero que tu faça uma anotação aí para mim. Sabe esse documento aqui, ó? A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Bota aí esse asterisco, tá? E vamos botar esse asterisco aqui assim, ó, separadinho. Porque primeiro documento iluminista que provoca uma alteração no antigo regime. Veja, tem muita gente que considera equivocadamente a Revolução Francesa como o primeiro grande movimento iluminista da história. Está errado, porque a Revolução Francesa é de 1789. Nós estamos aqui 13 anos antes. E a base para a elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América é, do ponto de vista teórico, uma mega influência de Rousseau, de Montesquieu. Nós vamos ter ali os pilares para a construção de uma sociedade livre, republicana e, veja bem, que começa a dar seus primeiros passos em direção à democracia, mas que coloca fim no sistema antiquado do antigo regime. Então é fundamental que tu faça essa anotação aqui. Declaração de Independência, primeiro documento iluminista que coloca em prática as teses dos filósofos europeus lá do século XVIII. Muito bem, meus queridos, aí vem a Guerra de Independência. Esta Guerra de Independência vai transcorrer aí por 5 anos, mas vai levar mais 2 ainda até que se elabore os tratados ali para colocar trâmites finais na guerra. E aqui é que vem uma coisa importante. Por quê? Porque ao contrário do que poderia se imaginar, a Inglaterra é derrotada. Então vamos anotar. Vitória dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vencem militarmente a Inglaterra. Isso não foi nada fácil, isso contou com a participação também de milícias, de soldados, de particulares. Um filme assim, um tanto épico para se ver sobre isso, chama-se O Patriota, né? É um filme que, claro, tem que a gente dar uma certa desculpa ali pelo exagerado nacionalismo presente nele, mas ele serve para te contar um pouco sobre esse processo todo da declaração e da própria guerra e da vitória na guerra.
A vitória dos Estados Unidos se deu na Batalha de Yorktown. É decisiva esta batalha. Mas eu preciso te contar também uma coisa importante. Os Estados Unidos contaram para obter essa vitória decisiva na guerra com a ajuda da França, com a ajuda da Espanha e até mesmo a ajuda dos holandeses, rivais dos britânicos. Rivais dos britânicos e que estavam a fim de frear o processo da Revolução Industrial Britânica e Inglesa, que estava destruindo a economia deles. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Então, franceses, espanhóis e holandeses uniram suas forças ao exército norte-americano, que acabou então vencendo a Inglaterra, e aí eles passaram a fazer os chamados Acordos de Paris, ou o Tratado de Paris, certo? Aí, para a gente finalizar nossa aula, última coisa importante: a elaboração da Constituição dos Estados Unidos. E aqui vamos anotar algumas coisas importantes. Primeiro, esta Constituição ela determinou a escolha de um regime político não monárquico, ou seja, eles iam ser uma república. A segunda coisa importante que tu vai anotar aí é que eles resolveram não ser parlamentaristas. Eles foram presidencialistas. Depois adotaram ainda outro princípio que nos interessa: federalistas. Porque os Estados Unidos são o maior exemplo disso que nós chamamos de Estados Unidos. Estados Unidos da América. Estados Unidos do Brasil. O Brasil já se chamou assim. República Federativa do Brasil. Veja, federativa, federação. O que o Brasil é? A união dos seus estados. O que os Estados Unidos são? A união de seus estados. E é esse princípio aqui federativo que dá autonomia aos estados. Lá nos Estados Unidos nós temos um estado que é a favor da pena de morte e o vizinho dele que não é. Um que legaliza a maconha e outro que não legaliza. Um que é a favor do aborto e outro que não. O que garante isso? O princípio federativo. Mas aí eu também quero que tu fique atento a uma outra coisa. Esta Constituição de 1897, ela também determinou o voto censitário. O que é voto censitário? O voto ligado à renda. No começo da história americana, dos Estados Unidos, da República Americana, apenas os homens brancos ricos podiam votar. Ou seja, excluía-se mulheres, excluía-se indígenas e excluíam-se os negros. Veja, aqui tem um ponto que tu tem que anotar aí também. O que é que tu tem que anotar? Vamos colocar aqui, ó, um outro asterisco. Qual o asterisco? Esta Constituição não versou nada sobre o problema da escravidão. Eles empurraram este problema mais para frente. Haviam alguns chamados liberais que queriam acabar com a escravidão, proibir a escravidão, mas isso não foi feito. E os Estados Unidos continuaram um país escravista, assim como era o Brasil. Isto vai ser resolvido anos depois com a chamada Guerra da Secessão, lá em 1860, com Abraham Lincoln eleito, mas os americanos chamam isso de Civil War, a Guerra Civil Americana, que tem como principal problema um tema
que não foi tratado na Constituição. Por isso que a gente chama este problema de a 13ª emenda à Constituição americana, porque os Estados Unidos possuem a mesma Constituição desde a sua fundação, lá logo depois da independência, vem com ela até hoje, mas eles tiveram que fazer algumas emendas, né? Pelas mudanças históricas, obviamente. E a 13ª, então, tem a ver com a Guerra Civil, com a derrota do Sul, que perde, então, o direito a ter os seus escravos. Beleza? Era isso, meus queridos. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, tu sabe que é só mandar aí nos comentários, é pedir alguma ajuda para mim nas redes sociais aí, que eu te ajudo. Valeu? Um grande abraço, bons estudos. Tchau!